Portanto, eu convido você a abrir sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, para a nossa exposição, do verso 33 a 46, que diz assim: escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. E quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram ainda o outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo, que lhe produza os respectivos frutos. Tudo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles, e embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Nós vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos abençoe na exposição da sua preciosa palavra. Vamos orar. Querido Deus, nós somos gratos ao Senhor por este momento de culto. Esperamos que o Senhor tenha recebido de nós a adoração que te é devida. Pedimos ao Senhor que neste momento o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, nos ajudando em toda a compreensão da tua preciosa palavra. Deus nos abençoe. Não permita com que os nossos pensamentos se peguem vagando em outros lugares, nas preocupações do porvir, mas que possamos estar atentos, dispostos a acolher sua palavra com mansidão. Abençoa-nos, ó Deus, que possamos ser impactados por esta mensagem, que possamos voltar para os nossos lares, diferente do qual nós entramos por aquela porta. E abençoe os nossos irmãos que nos acompanham de suas casas, que a comodidade do seu lar não os levam, ó Deus, à falta de reverência ao ouvir a tua preciosa palavra. Nos abençoe nesta noite. Assim nós oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Como os irmãos bem sabem, nós estamos aqui na última semana de Jesus Cristo, do seu ministério. Jesus entrara em Jerusalém para viver a última semana chamada a Paixão de Cristo, a última paixão, a última semana, a Paixão de Cristo. Jesus entrou em Jerusalém no domingo, e conforme a cronologia do Evangelho de Marcos, nós já estamos aqui na quarta-feira, já chegando no finalzinho da última semana de Jesus, e muitos embates Jesus está enfrentando ao entrar em Jerusalém. O Evangelho de Lucas descreveu que quando Jesus estava entrando em Jerusalém, ele chorou. E nós bem sabemos as razões que nós já aqui apresentamos, as inúmeras razões pelas quais levaram Jesus a chorar ao entrar em Jerusalém. E Jesus, quando entra em Jerusalém, ele vai ao templo. Afinal, o templo era o coração de Jerusalém, lá era onde ocorria todo o sistema religioso, todo aquele lugar onde as pessoas se reuniam em torno ali do templo para adorar a Deus, para prestar culto
a Deus. E depois que Jesus entra em Jerusalém e ele desce para o templo, Jesus então presencia algo revoltante. As pessoas os líderes religiosos e muitos outros haviam feito da casa de Deus um lugar de comércio. E conforme nós já vimos na descrição também do Evangelho de João, Jesus já havia feito isso em um outro momento. Jesus coloca os cambistas para correr. Diferentemente do início do seu ministério, que ele havia feito um chicote de cordas, não fez isso dessa vez, mas também, tomado pelo zelo do Senhor, ele coloca os cambistas para fora, porque haviam feito da casa do Senhor um lugar de comércio. E Jesus então começa um embate com aqueles líderes religiosos, e Jesus começa também a acusá-los. Jesus disse que, na verdade, eles haviam tornado a casa de Deus um covil de salteadores, ou seja, um lugar de bandidos se esconder. E eles haviam feito da casa de Deus um lugar para se esconder os seus pecados através de uma falsa religiosidade. E Jesus então combate eles. Jesus usa, inclusive, o exemplo da figueira sem frutos para dizer que, na verdade, eles pareciam, muito embora parecesse uma árvore muito frondosa, uma árvore com muitas folhas, uma folhagem maravilhosa, mas não havia frutos. Eles não haviam recebido a mensagem como deveria, eles rejeitaram a mensagem de João Batista, eles não se arrependeram dos seus pecados e por isso não produziram frutos dignos de arrependimento. E por isso, quando Jesus entra, Jesus ali tem embate com eles e ao mesmo tempo Jesus revela os seus pecados ocultos. E desde então, Jesus está ali no templo ensinando e tendo embate direto com esses homens. E nós vimos no sermão passado que nesse embate com eles, Jesus usa o exemplo da parábola dos 2 filhos, que foi o sermão que nós vimos no domingo passado, onde Jesus acusa eles de serem aquele que disse que ia, mas não foi fazer a vontade de Deus. Enquanto Jesus diz que aquele filho que disse que não ia, mas foi fazer a vontade de Deus, Jesus disse que era as prostitutas e os publicanos. Então Jesus ali naquele momento de embate, revelando os segredos do coração deles, Jesus então sentencia eles diante deles ali no templo. E então continua esse embate. E agora Jesus vai usar mais uma parábola, a parábola dos lavradores maus, nesse embate dele com os líderes religiosos. E a minha pretensão nessa noite é, junto com os irmãos, entender o que Jesus quis então dizer a eles, usando essa parábola dos lavradores maus. Mas antes de tudo, eu quero aqui meditar com os irmãos sobre a importância e a razão de Jesus estar tendo esse embate com os líderes religiosos. Ora, na última semana dele, nós bem sabemos que era necessário que ele aqui chegasse em Jerusalém, porque é o palco, é o lugar onde ele vai morrer e ressuscitar. Ele já vinha dizendo isso há mais de 6 meses para os seus discípulos, e então está em Jerusalém, caminhando para o final, mas Jesus aqui está no templo, tendo esse embate com os líderes religiosos. E aqui eu quero, rapidamente com os irmãos, meditar, antes de tudo, em 2 razões pelas quais Jesus está ali, no templo, discutindo, nesse embate com os líderes religiosos. Outrora, quando nós vimos a descrição dos evangelhos, a gente vê Jesus, de certo modo, até fugindo desses debates com os líderes religiosos. Mas agora Jesus está os confrontando diretamente, e inclusive está fazendo algo que a gente dificilmente viu Jesus fazendo, que era falando uma parábola e de imediato explicando para os ímpios, para os gentios, e no caso aqui para os líderes religiosos. Coisa que Jesus em muitos momentos escondia as parábolas dele para revelar aos seus discípulos. Mas Jesus agora está usando parábolas para descrever os líderes religiosos. E Jesus está sendo direto. Ele não está mais escondendo. Na parábola anterior, ele disse: vocês são esse filho que diz que vai fazer a vontade de Deus, mas não faz. Deus se agrada muito mais das prostitutas e dos publicanos do que de vocês. Eles entrarão no reino de Deus primeiro do que vocês. Isso para eles deve ter sido um choque. Afinal, eles eram os líderes religiosos, se achavam a nata da cúpula religiosa da espiritualidade. E os publicanos, os pecadores,
As prostitutas eram as piores pessoas aos olhares desses homens. E Jesus os compara a eles e diz que eles são superiores a eles, porque eles ouviram a mensagem de João Batista e se arrependeram. Mas eles permaneceram na incredulidade, na sua cegueira, na tentativa de ocultar os seus pecados e apresentar uma falsa religiosidade. Jesus então segue nesse embate. Então, por que Jesus permanece ali nesse embate com eles? Duas razões. Primeiro, era importante Jesus fazer isso porque esses líderes religiosos, eles prendiam muita gente na cegueira por serem referência. Eles eram a referência religiosa. Então as pessoas os tinham como exemplo. E se eles estavam perdidos, logo, todos aqueles que seguissem eles estariam também perdidos. É o que Jesus vai dizer mais à frente no capítulo 23. Jesus vai dizer que eles são cegos. E um guia cego não pode guiar outra pessoa. Um cego não pode guiar um outro cego. Então, essa é uma das primeiras razões pelas quais Jesus está ali, tendo esse embate com eles. E Jesus está fazendo isso diante de toda uma multidão, de todas as pessoas que o acompanham no templo. No templo era semana de Páscoa, um lugar muito movimentado, muita gente no templo. E Jesus está discutindo com os líderes religiosos. E a intenção de Jesus é que as pessoas de fato ouçam, percebam o que ele está dizendo, que elas abram os olhos para perceber as acusações que Jesus está fazendo contra os líderes religiosos. E uma das intenções, então, de Jesus fazer isso é fazer com que as pessoas, elas não caiam na cegueira deles. Porque eles eram líderes, eles eram referência para as demais pessoas. E se eles estavam perdidos, se alguém os seguisse, então certamente estariam perdidos também. Eles eram a referência. E, portanto, Jesus está ali dizendo aquilo que o Pai já disse a seu respeito. Já que as pessoas ouviam eles, Jesus agora está chamando a voz para si. Jesus, diante daquela multidão, está dizendo a quem aquela multidão deve ouvir. Não mais esses líderes religiosos, porque eles guiam as pessoas conforme a sua própria cegueira. Eles são incapazes de guiar as pessoas no caminho correto, porque eles mesmos estavam perdidos. E por isso que Jesus se apresenta naquele momento como o caminho que ele é. Como já disse João, ele mesmo se apresentou como o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então ele está ali apresentando a verdade, o caminho que as pessoas devem seguir. E Jesus é o caminho. E o caminho que Jesus apresenta é o caminho do arrependimento, que é o caminho que ele apresentou, o caminho que João preparou para ele. E é então a mensagem que ele também prega, mas é uma mensagem totalmente diferente da que os líderes religiosos da sua época pregavam. Então Jesus está ali, diante da multidão, tentando expressar isso. Ouçam a mim. Aquilo que o Pai disse no evento da transfiguração, em Mateus capítulo 17, 5, a ele ouvi, lembra? Quando a voz do céu veio e disse, a ele ouvi. E ele está ali nesse embate, para que as pessoas o ouçam. E Jesus então já disse isso a respeito deles. Eles não produzem frutos dignos de arrependimento. Esses líderes religiosos, infelizmente, eles eram desprovidos de frutos dignos de arrependimento. Eles tinham muitos frutos da religiosidade, muitos. Eles eram pessoas extremamente religiosas, extremamente zelosas na sua religião, mas infelizmente eles eram desprovidos dos principais frutos, que são os frutos dignos de arrependimento. E aqui algo importante a ser dito, que Deus deseja também, semelhante a eles, Deus deseja também que nós tenhamos esses frutos, mas diferentemente deles, que tinham apenas frutos religiosos. Eu sei que muitas vezes nós somos marcados por uma religiosidade externa.
E esse sempre foi o embate de Cristo com os líderes religiosos, com os frutos aparentemente externos. Devemos ter certos frutos aparentemente externos, mas principalmente precisamos ter os frutos que são produzidos de dentro para fora. É aquilo que Jesus sempre diz para ele: vocês devem fazer isso sem negligenciar aquilo outro. Então, nós também devemos seguir desse mesmo jeito. Tem os frutos que são visíveis aparentemente, mas se eles não forem correspondentes com a verdade interna, com a verdade interior, eles serão apenas frutos externos. E aquele que sonda os nossos corações sabe a verdade exata dos nossos corações. Então, o problema de Jesus nesse embate com eles é porque não havia coerência com o interior e o exterior. Por isso que Jesus combate eles, porque eles aparentemente eram pessoas de Deus. Aparentemente. E as pessoas os seguiam na sua aparência. Mas aquilo era uma religiosidade falsa, desprovida de frutos dignos de arrependimento. Portanto, um dos motivos desse embate de Jesus com eles era exatamente isso, para fazer com que as pessoas não seguissem o seu exemplo, para que Jesus não acompanhasse essa religiosidade falsa, essa religiosidade apenas de aparência. Jesus então está ali para apontar o caminho para que as pessoas possam seguir, e não aqueles líderes religiosos de sua época. Então, essa é a primeira razão pela qual Jesus está nesse embate com eles. E a segunda é porque quem ama diz a verdade e confronta os nossos pecados. E Jesus está fazendo exatamente aquilo com aqueles homens. Muito embora eles sejam inimigos, adversários de Jesus, mas Jesus está dando mais uma vez a eles a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados. Então, a partir do momento em que Jesus está naquele embate com eles, Jesus está revelando a natureza do coração deles. Jesus está chamando a eles ao arrependimento, que primeiro foi negligenciado por João Batista e agora está sendo negligenciado também por Jesus. Então, a segunda razão pela qual Jesus está ali naquele embate é porque quem ama diz a verdade. Jesus está confrontando eles exatamente com a verdade. Jesus está confrontando aqueles líderes religiosos com a verdade. E só há uma maneira do homem ser liberto, é se ele conhecer a verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade de quê? Do pecado. Do pecado. Esses homens eram escravos do pecado. Eles estavam se escondendo na sua religiosidade para não se arrepender dos seus pecados. E por isso Jesus está ali, os confrontando com a verdade, ainda que seja dura. Jesus está sendo pesado com eles, como nós vimos na parábola anterior. Jesus disse: olha, as prostitutas e os publicanos, os pecadores, entrarão primeiro do que vocês, porque se arrependeram dos seus pecados. Jesus está sendo duro com eles. E veremos no capítulo 23 que Jesus vai ser mais duro ainda, que é um discurso inteiro de Jesus chamando eles de hipócritas. Hipócritas, nós vimos inclusive aqui em sermões passados, já vimos aqui um vislumbre de como vai ser, de como Jesus vai continuar nesses embates com ele. Então, a segunda razão pela qual Jesus está ali, nesse embate com eles, é porque quem ama diz a verdade e confronta os nossos pecados. Por isso, Deus enviou os profetas e Jesus. O texto vai dizer exatamente isso. Vejamos nós aqui o texto. Ele vai dizer: olha, escutem outra parábola. Havia um homem dono de terras. Vamos ver se os irmãos conseguem identificar aqui quem são os personagens da nossa parábola. Ele diz: escutem outra parábola. Havia um homem dono de terras que plantou uma vinha. Quem vocês acham que é esse dono de terra? É Deus. Deus é o dono da terra, a qual ele apresenta. Então diz: havia um homem dono de terras que plantou uma vinha. Quem é essa vinha?
essa vinha é Israel, essa vinha são eles, o povo judeu. Eles são essa vinha. Se você ler Isaías capítulo 5, praticamente Jesus está citando Isaías capítulo de número 5. A vinha são eles. Os lavradores são os líderes da nação, os líderes religiosos. A vinha é Israel e os lavradores são os líderes religiosos. Aquele a quem Deus confiou os cuidados da nação, os líderes religiosos para guiar o povo. Os servos que o dono enviou para cobrar os frutos são os profetas. E quem é o filho do dono da terra? Jesus. Então, esses são os personagens da parábola. O dono da vinha é Deus, a vinha é Israel, os lavradores são eles, os líderes religiosos. Os servos são os profetas e o filho, ele é exatamente Jesus. Então, a parábola que Jesus usa para tratar com eles é uma continuação daquilo que Jesus vem dizendo acerca deles. Jesus está aqui, continua confrontando o coração deles, o coração duro, um coração difícil de se arrepender na presença de Deus. Perceba primeiro os privilégios que foram dados a eles. Ora, o texto diz que o dono da vinha, olha como ele preparou as coisas. Havia um homem dono de terras que plantou uma vinha. Ele pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Você percebe o privilégio que Deus deu a esse povo? Jesus começa aqui apresentando os privilégios. Deus escolheu Israel como um povo peculiar. Ele os separou dentre as outras nações da terra. Ele concedeu incontáveis bênçãos a esse povo. Diferentemente das outras nações, Deus cercou a nação de Israel com privilégio. Ele deu aos israelitas a lei, as alianças, os oráculos de Deus, enquanto os outros povos, de certo modo, ficaram e foram deixados de fora. Em suma, Deus tratou de forma muito especial a nação de Israel. Deus tratou com os judeus a semelhança de como um homem trata de um pedaço de terra, que a cerca e cultiva, enquanto todos os campos ao redor são deixados sem cultivos. Então, o homem cercou para proteger, ali guardou para proteger das invasões. Perceba como ele foi cuidadoso. O homem cerca em volta dela, construi nela um lagar, edificou uma torre, tudo muito bem cuidado. Então perceba o que Jesus está querendo dizer. Vocês são um povo privilegiado. Vocês são um povo privilegiado, porque Deus concedeu a vocês o que não concedeu a nenhum outro povo. Deus deu a vocês algo especial. E é óbvio que o dono da vinha, quando ele confiou isso a vocês, ele esperava algo de vocês. Tinha expectativas de vocês. Qual era a expectativa do dono da vinha? É de que ao seu tempo, aqueles que ficaram sobre a responsabilidade de cuidar da vinha, no tempo em que ela desse os frutos, que eles pudessem dar a parte que compete ao dono da vinha. É bem simples. Então, olha, de todas as outras pessoas foi dado a vocês um privilégio. Vocês foram escolhidos para cuidar da vinha do dono de Deus. O Deus, o grande Deus, concedeu a vocês um privilégio para vocês cuidar. E a única coisa que vocês tinham que fazer era produzir frutos. Era produzir frutos, cuidar direitinho, e no tempo certo, vocês prestariam contas como deveria ser. E o texto então vai dizer que, nos tempos apropriados, o dono da vinha mandou os seus servos para ver como é que a coisa estava.
como foi que os lavradores receberam os servos enviados pelo dono da vinha para prestar contas, para ver como é que estava a coisa? Como foi que eles trataram? Vejamos o texto. O texto diz que depois que ele entregou, depois que ele se ausentou do país, versículo 34 diz: quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele, tudo normal. Dei para você cultivar e no tempo você devolve o que me pertence. Quero ver os frutos disso acontecendo. Mas, versículo 35, os lavradores, ou seja, esse mais aqui, a ideia é com uma ação contrária ao esperado. O esperado é que quando os servos chegassem para pegar os frutos, eles os recebessem. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram ainda outro. Mas não parou por aí. O texto continua dizendo que o dono enviou ainda outros servos em maior número. E os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Ou seja, perceba a sentença que Jesus está dando a eles. Perceba o que Jesus está falando para eles. Vocês são um povo extremamente privilegiados, mas ao mesmo tempo vocês são ingratos, porque vocês não fizeram bom uso desses privilégios. Pelo contrário, quando o dono da vinha enviou seus servos para colher os frutos de vocês, vocês maltrataram os servos. Quem são os servos? Os profetas. Os profetas. Deus enviou esses profetas exatamente para colher os frutos, para ver os frutos. Mas os profetas não foram bem recebidos por eles. Como nós vimos, e Jesus vai sentenciar Jerusalém no capítulo 23, ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. No capítulo 23, Jesus vai dizer isso: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. E Jesus aqui está dizendo: vocês são esses. Vocês são esse povo que mata os profetas de Deus. Deus envia seus profetas para cuidar. Deus envia seus profetas para colher os frutos, para ver como o povo está. Mas vocês não recebem os profetas. E há uma razão pela qual eles não recebem os profetas. É a mesma razão pela qual eles não receberam João Batista. João Batista era o profeta, o último profeta da última aliança. Conforme Jesus disse, dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior. E o que foi que eles fizeram com João Batista? Eles mataram João Batista. Eles consentiram, eles entregaram João Batista a Herodes, que degolou a cabeça de João Batista. E não somente isso, mas versículo 37. Por último, é interessante essa expressão por último. Essa expressão por último, ela tem uma conotação de compaixão do dono da vinha. É como se o dono da vinha ainda um tiro de misericórdia. Porque todos os outros, ele já foi penalizado por demais. O dono da vinha já foi extremamente penalizado, porque todos os servos que ele mandou, foi espancado, apedrejado, mataram, diversos. Até agora, só prejuízo, nada de fruto e só perca, porque perdeu a vinha não está produzindo, e os servos que ele mandou, que lhe serviam, foram mortos, com requintes de crueldade. Com requintes de crueldade. Então o verso 37, ele surge por último. O dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando:
o meu filho eles respeitarão. Ou seja, eu vou dar aqui o último tiro de misericórdia. Eu vou enviar meu filho porque há uma possibilidade deles agora se arrependerem. Há uma possibilidade agora deles, não. Nós fizemos bobagem até agora. Nós rejeitamos tudo, mas o filho, não dá. A ideia é, eu vou mandar meu filho porque quando eles verem o meu filho, eles vão pensar, eles vão respeitar, porque é meu filho. Tem uma conotação maior, tem um peso maior. Então a proposta do dono da vinha era enviar seu filho com o objetivo de que agora eles vão ouvir. Agora eles vão respeitar o meu filho. Muito embora eles já tenham desprezado todos os servos que eu enviei até o presente momento. A pergunta é, o que eles fizeram com o filho do dono? Eles o receberam? Segundo texto, versículo 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros. O pai pensava, não, eles vão agora respeitar e vão considerar. Mas olha a mente, veja a diferença da mente do pai e da mente do dono da vinha e a mente dos lavradores. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Jesus já estava dizendo o que eles iriam fazer com o filho. Jesus já estava dizendo, vocês mataram os profetas e olha o que vocês vão fazer comigo. Vocês mataram todos os servos de forma requinte de crueldade. E agora o filho veio. E o que vocês estão prestes a fazer com o filho é isso. Vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando eles foram matar Jesus, eles levaram Jesus para fora? Exatamente assim. Eles levaram Jesus para fora. Eles levaram Jesus para fora para matá-lo. Irmãos, que cena triste, né? Jesus está usando mais uma vez uma parábola de forma direta, sem arrudeios, com a pretensão de fazer os seus ouvintes se arrependerem. A intenção de Jesus, mais uma vez, é essa. É fazer com que os seus ouvintes, não somente os líderes religiosos que cometeram tais coisas, mas bem como também todos aqueles que lhe ouvem naquele presente momento, a ter uma postura correta diante daquilo que Jesus está dizendo. Vocês são um povo privilegiado, mas vocês desprezaram todo o privilégio que foi dado a vocês. Todo o privilégio que foi dado a vocês, vocês rejeitaram. E rejeitaram da pior maneira possível. Vocês mataram os profetas e o filho. Todos nós sabemos que há consequências. Como já disse Salomão, aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Eles permanecem nisso. Deus enviou os profetas com mensagens para chamá-los ao arrependimento. A mensagem é a mesma, chamando o povo ao arrependimento. A mensagem de João Batista é essa, a mensagem de Jesus é essa. Mas eles matam todos aqueles que eles chamam ao arrependimento. Porque são esses os frutos que o dono da vinha espera. Frutos dignos de arrependimento.
mas eles não querem produzir frutos dignos de arrependimento. Eles querem permanecer na sua condição. E por isso que eles matam todos aqueles que são levantados por Deus para exigi-los o fruto digno de arrependimento. Eu, quando olho para essa parábola, eu olho também para o mundo à nossa volta. Como o mundo trata aqueles que Deus envia para chamá-los a produzir frutos dignos de arrependimento? Como o mundo trata os profetas de Deus, os homens e as mulheres de Deus, que são chamados por Deus para pregar a mensagem, com o objetivo de que as pessoas gerem frutos dignos de arrependimento? Elas recebem de bom grado, ou elas recebem da maneira com que os lavradores receberam? Certamente o mundo nos recebe da maneira com que os lavradores receberam os servos e a Jesus. Israel se tornou também uma espécie de figura do mundo. O mundo se compara com Israel. Deus enviou os profetas ao mundo também. Deus enviou Jesus ao mundo. Mas as pessoas continuam rejeitando os profetas e rejeitando o filho do dono da vinha. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Quando o outro diz, vai lá na minha casa para ver se eles se livram disso, lembra? E lembra qual foi a resposta dele? Eles têm quem? Ele tem os profetas e Moisés. Eles têm os profetas e Moisés. Se eles não creem nisso, ainda que envie um anjo do céu, eles não crerão. Eles não crerão. O mundo continua rejeitando os profetas de Deus, quando rejeita a palavra de Deus. O mundo continua rejeitando a Jesus Cristo, da mesma forma. E há uma razão pela qual o mundo continua rejeitando a Cristo e os profetas de Deus. Porque tanto os profetas quanto o filho do dono da vinha, eles pregam a mesma mensagem, chamam o mundo e as pessoas ao arrependimento. E é o tipo de mensagem que as pessoas não toleram. Por isso que elas matam. Por isso que elas não escutam. Lembra que o autor de Hebreus disse? Que Deus continua falando. Olha o que diz o autor de Hebreus, capítulo 1. Coloque para nós o texto de Hebreus, capítulo 1, por favor. Olha o que ele diz. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Verso 2. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez o universo. Essa foi a maneira que Deus falou. Deus falou pelos profetas, Deus falou pelo Filho. E segundo a sentença de Deus, Israel rejeitou os profetas, Israel rejeitou o Filho, e tem sido assim também o mundo. Tem rejeitado os profetas e também tem rejeitado o Cristo. Nós lemos aqui o texto, e a razão é essa. A irmã leu o texto de João, que diz que eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eram más. Por isso que eles não recebem a mensagem. Mas há uma consequência. Há uma consequência por rejeitar os profetas e o filho do dono da vinha. Voltemos nós para o nosso texto. Olha o que ele diz. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? O que você faria? O que ele vai fazer? Jesus lança a pergunta. E eles responderam. Fará perecer
horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Até o presente momento, eles ainda não caíram a ficha de que Jesus estava falando deles. Até o presente momento, eles ainda não caíram na ficha de que Deus estava falando deles. Vai cair lá no finalzinho. No finalzinho vai cair a ficha. Pera, rapaz, Jesus está falando é de nós. Pera, quem está falando? No finalzinho eles vão atentar para isso, mas até o presente momento ainda não atentaram. Tipo que nem Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natan, lembra? Que o profeta chegou lá e ele encheu o peito. Esse aí tem que morrer, esse miserável, né? É tu, vixe, sou eu. Mais ou menos assim. Eles ainda não entenderam que Jesus estava, e eles prontamente fará perecer horrivelmente aqueles malvados, como se fossem outras pessoas distante, bem distante deles, nada a ver com eles. Aqueles malvados, ele fará perecer horrivelmente aqueles malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. A pergunta é, eles responderam corretamente? Eles responderam corretamente? Sim, eles responderam corretamente, que é exatamente isso que Deus fará com eles. Exatamente isso que eles disseram, Deus vai fazer com eles. Há consequências, há consequências. Olha o que continua o texto. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ora, perceba, Jesus cita um salmo, é o Salmo 118. Esse Salmo 118, ele já vem sendo aplicado a Jesus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, como foi que ele foi aclamado? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. É exatamente o que diz o Salmo 118. E Jesus então pega, se apropria mais uma vez do Salmo 118, já que ele foi aclamado à entrada de Jerusalém. Ele então quer dizer, eu sou esse que é o bendito que vem em nome do Senhor, mas ao mesmo tempo eu também sou essa pedra que é rejeitada. Então Jesus está querendo apontar, vocês estão rejeitando, não é qualquer coisa, vocês estão rejeitando a pedra principal. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, a pedra principal. Ela foi rejeitada por eles, mas ao mesmo tempo, ela se tornou para um outro grupo a pedra principal. Essa pedra que vocês rejeitaram, fique sabendo, ela será para um outro grupo uma pedra principal. Então, aquilo que eles disseram, Deus estava exatamente para fazer. Vejamos a continuação do texto. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Qual é o fruto? Digno de arrependimento. De arrependimento. Esses privilégios que foram dados a vocês, não mais terão agora esse privilégio de ter o cuidado do dono da vinha, será dado a um outro povo que vai produzir frutos, e os frutos são dignos de arrependimento. E esse povo, nós bem sabemos, que é a igreja. Que é a igreja. Que essa pedra que foi rejeitada por eles, ela se tornou para esse outro povo uma pedra principal. Que é Cristo Jesus para a sua igreja. Um povo que não era povo, mas agora Deus fez do seu povo
Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Tudo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Então Jesus sentencia eles, mais uma vez, trazendo para eles as consequências de todas as suas ações. Vocês foram um povo privilegiado e vocês desprezaram todo o privilégio que foi dado a vocês, que foi recebido. Agora, uma aplicação para nós. Nós somos um povo privilegiado? Nós somos um povo privilegiado? Sim ou não? Meus irmãos, nós somos um povo privilegiado. E aqui eu quero trazer isso para nós, porque não ache que Deus não cobrará também de nós. Lembra o que diz as Escrituras? O juízo de Deus começará primeiro por aonde? Pela sua própria casa. O juízo de Deus começa primeiro pela sua casa. Nós somos um povo extremamente privilegiado também. A pergunta é: temos dado fruto desse privilégio? Temos dado fruto desse privilégio? Irmãos, eu poderia aqui passar a noite falando sobre os privilégios que nós temos. Por exemplo, nós temos Bíblia. É um privilégio? Meus irmãos, em quantos lugares pessoas não têm o exemplar das Escrituras? Nós temos as Escrituras e muitas vezes nós nem abrimos essas Escrituras. Somos um povo privilegiado. Nós temos liberdade. Muito embora hoje seja motivo de discussão, mas esse é o lema do Ocidente. Essa é uma bandeira que é resultado do cristianismo. Nós temos liberdade, coisa que pessoas do Oriente não têm. Por exemplo, você acha que o povo muçulmano tem liberdade? Não tem liberdade. Liberdade quem tem é no Ocidente. Inclusive você tem liberdade para dizer que é ateu. Agora vai lá na Arábia Saudita, vai dizer que tu é um ateu? Para ver o que acontece. Você é morto, você é executado. Nem precisa dizer que é um ateu, basta dizer que é um homossexual. Mas as pessoas dizem que aqui no Ocidente, que nós somos homofóbicos. Na verdade, liberdade tem aqui. Liberdade tem aqui. Nós temos a Bíblia, nós temos liberdade. Nós temos a liberdade de sair de nossas casas e vir a um lugar como esse para cultuar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ter comunhão. Meus irmãos, são tantos privilégios que nós temos e muitas vezes nós desprezamos esses privilégios. Deus nos deu dons, talentos para servi-lo. Muitas vezes nós desprezamos esses privilégios. Há consequências por nós desprezarmos todas essas coisas. Israel sofreu na pele as consequências de ter desprezado todos esses privilégios. Quando o Senhor separou os israelitas dentre todos os outros povos, ele tinha o direito de esperar que eles os serviriam e obedeceriam às suas leis. Porque quando o homem cultiva uma vinha, ele tem o direito de esperar os frutos. Mas Israel não retribuiu adequadamente. Eles se misturaram com os pagãos, essa é a história de Israel. Se misturaram com os pagãos, aprenderam caminhos pecaminosos, endureceram seu coração, caíram na incredulidade. Em diversos momentos você vê Israel voltando-se para os ídolos, não guardaram as ordenanças de Deus, desprezaram o templo, por isso que Jesus chegou e viu que o templo havia se tornado um lugar de comércio. Recusaram-se a ouvir os profetas de Deus, maltrataram aqueles a quem Deus enviou para chamá-los ao arrependimento e finalmente levaram a sua iniquidade a um ponto tão extremo
que eles mataram o próprio Filho de Deus, Cristo Jesus. E chegou finalmente o tempo em que Deus está agora prestando contas com essa nação. O que aconteceu 40 anos depois da morte do Senhor com essa cidade, Jerusalém? O que aconteceu? Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado, eles foram espalhados por todos os lugares da terra. O reino foi tirado e entregue a um povo que pudesse produzir os respectivos frutos. Irmãos, nada ofende tanto a Deus quanto a negligência em relação aos nossos privilégios. Muito nos tem sido dado e muito nos será requerido. Todo mundo sabe, a quem muito é dado, muito é. Isso é certo. Isso é certo. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. E o texto finaliza agora eles caindo em si, de que Jesus estava falando deles e dando a eles mais uma vez a oportunidade. Rapaz, ele está falando, chega, é mesmo, ó. Ele está falando, sou eu mesmo nesse negócio aí, sou eu mesmo nesse negócio aí. Você está dando mais uma vez a oportunidade, que agora eles caírem em si e perceberam que era eles essa figura, que Jesus estava falando deles. Olha o que o texto diz. Os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam o que Jesus falava a respeito deles. Para aí. Cria aquela expectativa. É agora. É agora que esse povo vai se arrepender. Eles entenderam mais uma vez, não é possível. Entenderam o que era esse povo, que estava com dura cerviz, que estava endurecido, que tinham rejeitado os privilégios de Deus, que não queria se arrepender dos seus pecados. Mas o texto continua. E embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Eles entenderam que eles matavam os profetas e que era eles que iam matar o Filho de Deus. E o que passa na cabeça deles? Eu quero é prendê-lo mesmo. Para quê? Para matar, é isso mesmo. Eles preferiram permanecer na sua incredulidade, mesmo quando o seu pecado foi revelado diante deles mesmos. Eles entenderam. A consciência bateu. Eles entenderam. Mas mesmo a consciência deles, tendo-os acusado, eles permaneceram incrédulos. Isso é um efeito de nós se fecharmos. O autor de Hebreus vai dizer que o pecado ele tem um poder de cauterizar o nosso coração. Chega um momento que o nosso coração fica tão cauterizado que por mais que a verdade seja dita, ainda que a consciência dele ali seja manifesta em sua própria consciência, mas ele está tão endurecido que ele se revolta ainda mais. Em vez deles terem uma postura de arrependimento, vamos matar ele. Porque essa é a forma mais fácil de se livrar daquela verdade que lhe sentencia. É o que acontece muitas vezes em nosso meio. Quando a verdade é pregada, anunciada, é mais fácil sair da igreja do que se arrepender dos seus pecados. É mais fácil fazer isso, é mais fácil revoltar contra as pessoas, é mais fácil prender ele, é mais fácil matar os profetas, do que ouvir aquela mensagem e se arrepender dos seus pecados. Essa era a postura deles, mais uma vez. E nós precisamos ter cuidado, porque quantos sermões eles não ouviram? Quantos profetas não disseram a mesma coisa a eles? E agora o próprio Filho de Deus dizendo a eles. Então nós também precisamos ter cuidado, porque
Quantos domingos nós não ouvimos aqui? Em quantas semanas nós não ouvimos Deus falar a mesma coisa por meio dos profetas, quando nós abrimos as Escrituras e ela fala ao nosso coração, e Deus fala ao nosso coração, semana após semana, e muitas vezes nós também, ainda que com a consciência entendida, nós permanecemos duros e não mudamos, porque não produzimos frutos dignos de arrependimento. Às vezes, em sermões, chegamos à consciência, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Deus falou comigo. Mas o que você vai fazer com ela? O que eles fizeram com essa mensagem? Continuaram rejeitando, como vinham fazendo. Continuaram rejeitando os profetas e agora o Filho de Deus. E a pergunta para você nessa noite é: o que você fará mais uma vez com essa mensagem? Vai se arrepender daquilo que Deus há tanto tempo fala ao teu coração? Te arrepende? Ou vai permanecer como eles? Deus espera em nós frutos dignos de arrependimento. É essa religiosidade que Deus espera de nós. Uma vida em arrependimento. Deus confronta eles mais uma vez e lhes dá a oportunidade. Deus aqui revelou a eles. Eu não sei o que Deus tem revelado ao teu coração. Quais são os pecados que Deus tem tratado na tua vida? Mas de uma coisa eu sei, você é privilegiado. Porque se Deus está falando ao teu coração, isso é um privilégio. Terrível coisa é quando Deus entrega o homem a si mesmo. Quando Deus entrega o homem a si mesmo, é a pior coisa que tem. Quando Deus deixa o homem seguir na sua cegueira, essa é a pior maneira de Deus entregar o indivíduo. Mas quando Deus fala ao nosso coração, confronta-nos com a verdade, é porque Deus nos ama e quer nos ver livre disso. Isso é um privilégio, irmãos. Porque o pecado é danoso para a nossa vida e não há nada de bom nele. Nada. Nós temos estudado aqui em nossa escola bíblica sobre a doutrina do pecado e temos aprendido aqui sobre as consequências do pecado em nossa vida. E não há nada de bom. Porque, como já diz as Escrituras, o salário do pecado é só isso. Só isso. Só isso. Então, quando Deus, na verdade, nos confronta, é porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama. É uma maneira de Deus nos dar a oportunidade de fazer isso. E isso é um privilégio. A nossa nação é uma nação privilegiada. O Brasil é uma nação privilegiada. É uma nação que tem acesso à mensagem. É uma nação que tem uma igreja em quase cada esquina de nossas ruas. Temos a liberdade para abrir a internet e ouvir os sermões que desejarmos. Temos liberdade para comprarmos o melhor livro que quisermos. Temos liberdade para cultuar a Deus, para buscar ao Senhor. Mas muitas vezes nós desprezamos esse privilégio. E haverá consequências para isso. Há consequências quando nós encobrimos os nossos pecados. Salomão disse: aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia de Deus. Esse alcançará a misericórdia de Deus.